Seja bem-vindo a mais um episódio do Made in Paraná, mais um episódio com uma conversa interessante, insights, muita história e visão também para você que se conecta aqui direto com o nosso canal. Vou começar cumprimentando o meu parceiro da Invest Paraná, Eduardo Bequim. Bequim, tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda com a Márcia aqui. A Márcia Manfrim, então já apresentou aqui da Della Foods, nossa convidada desse episódio. Bem-vindo, um prazer tê-la aqui O conosco. prazer é todo meu de estar aqui nessa casa tão conceituada para o nosso estado, né? Não é maravilhoso? É muito bom, fantástico. Assim como a Della Foods, é claro, a gente vai contar para nossa audiência muito dessa história. Eu já vou entregar aqui nos bastidores. A Márcia chegou muito animada falando já em exportação. Aí eu vou pedir para conectar um pouquinho com a história também da Della Foods, até esse passo importantíssimo e esperado, que é a questão da exportação, Márcia. Que legal. Bom, primeiramente que nós temos orgulho de ser do Paraná. Nós nascemos no Paraná, na cidade de Londrina, há 36 anos atrás. A nossa primeira empresa foi a Apetite, serviço de alimentação, que hoje nós atendemos 150 mil refeições ao dia. E você começou tudo. No Brasil, sim. Comecei com 13 refeições. E 150 mil. Isso. E nós atendemos o trabalhador brasileiro. A iniciativa privada, empresas de todos os segmentos da economia. E eu tenho muito orgulho disso. Depois nós temos uma unidade frigorífica, uma indústria de pratos prontos congelados, que é a Easy, que é a tendência da alimentação a nível mundial, onde a dificuldade em contratação de mão de obra e a questão da tecnologia nos remete à inovação. E a Easy veio com esse conceito de trazer inovação para o segmento da alimentação, sendo uma solução para o mercado. Temos uma indústria de geleias, temos uma indústria de formulados em pó, que atende suplementos alimentares, o food service e o vending machine, e algumas outras coisas que a gente se diverte no dia a dia. É muita E coisa, agora hein? iniciamos o processo de exportação. O Bequim me ajudou demais no começo. A Invest Paraná, para nós, foi assim uma mudança de chave, nosso mindset, por meio de algumas experiências que nós vivenciamos. E aí decidimos iniciar todo o processo de exportação e agora já começamos com os Estados Unidos. Agora, é importantíssimo a gente falar dessa conexão com o Paraná, que foi uma história que começou da sua iniciativa, tomou essa proporção, né, maravilhosa que você acabou de contar aqui para quem acompanha o nosso podcast, mas essa relação e essa raiz com o Paraná também para a marca e para as etapas de crescimento é fundamental, né? Exatamente. O teu estado é a tua casa. E quando você estrutura uma relação entre governo e iniciativa privada, que é isso que nós temos no Paraná, Verdade. o nosso governador ele é aberto para novas iniciativas, ele é acessível, a Invest é nossa parceira, e a gente sente a preocupação do governo com a iniciativa privada, de querer que a iniciativa privada cresça, se desenvolva e prospere. Não é um impedidor, é um facilitador. E essa conexão se transforma numa amizade muito bacana e você sente segurança e sente orgulho de levar o nome do nosso estado para todas as partes do Brasil, que é isso que nós fazemos na Della Foods. É uma empresa paranaense presente em todo o território nacional. Então, é muito gostoso falar, eu sou do Paraná. Márcia, hoje vocês são quantos colaboradores lá? 2.500 diretos. Diretos. E há aproximadamente uns 4.000 indiretos. Indiretos. Hoje você praticamente delegou a gestão mais para tuas filhas, né? Você tá mais para... Isso. Eu hoje sou presidente do Conselho de Administração do grupo, de todas as empresas, e a Pamela, que é minha filha, assumiu como CEO do grupo e vem dando show de bola. O processo sucessório foi muito bem sucedido. Eu falo que eu iniciei a sucessão desde que meus filhos nasceram, eles participaram comigo de toda essa construção. E a sucessão, efetivamente, iniciamos há 5 anos atrás.
Então, hoje ela já assumiu tudo e eu já posso viajar tranquila. Rafa, sabe que a Márcia acabou de falar um negócio que foi muito interessante. Nós da Invest, chegou um momento que a gente mudou um pouco o jeito de pensar. Em vez de trazer só investimento para dentro do Estado, a gente começou a levar as empresas para fora. E a Márcia foi uma das primeiras que a gente convidou, até porque ela era presidente da CIL na época, e a gente falou, pô, queremos levar as empresas para fora junto com a gente. E é uma troca, né? A gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente. A gente construiu isso junto. Esse bom ambiente é uma construção, né? Entre, vamos falar, os três setores. O governo, o empresário e o associativismo, né? Que existe bem forte no Paraná. Sim, e quando nós conseguimos fazer essa junção, trazendo essa conectividade, porque uma coisa que a gente aprende muito com o americano, e eu observo, é o protecionismo que ele tem com aquilo que é dele, Uhum. não é? E quando você vê um governo Trump agora, é isso que ele está fazendo. Primeiro são os meus. E nós, enquanto Estado, devemos realmente pensar a empresa do Paraná atendida primeiramente por uma empresa do Paraná para que a nossa riqueza esteja aqui. E a partir do momento em que nós nos protegemos, nós expandimos território. Porém, garantindo que a riqueza esteja aqui por meio dos nossos impostos para que o nosso Estado continue crescendo. Então, quanto mais a empresa paranaense expande para fora desse território, maior é a nossa riqueza no Estado. Quanto mais nós negociamos entre nós, mais nos protegemos e nos tornamos fortes. Então, é uma filosofia inteligente e a junção entre associativismo, Estado e iniciativa privada é o mais óbvio de todos os relacionamentos que a gente tem que buscar, um ajudando o outro. Nem sempre acontece. Que bom que no Paraná existe essa realidade de crescimento, né? E pelo que você está nos contando aqui, eu já tenho a percepção de que há exatamente dentro desse fator sucesso, né, que você tem e acumula, também a conta de ter criado, né, a sua iniciativa e o resultado do seu trabalho estando no Paraná. Ah, sim. É muito gostoso quando você está fora do Brasil e você fala, eu sou do Paraná. Ou quando você cruza uma fronteira de estado e você sabe que você entrou no Paraná. Então, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Mas acho que isso é um processo de maturação, um processo de transformação. O Paraná ele vem subindo e deixando, talvez a palavra, deixando de ser tímido. E nós temos por que deixarmos de ser tímidos. Nós temos aí uma representatividade a nível de abastecimento mundial por meio do nosso agro que é extraordinário. Quando nós estivemos em Dubai e que nós ouvimos que 40% do abastecimento feito em Dubai era feito pelo Paraná, De produtos de agro. produtos do agro, então você tem que ter muito orgulho. Então, incentivar a exportação por meio do governo do estado é uma estratégia assertiva também, porque nós temos empresas com total capacidade de exportação e que ainda não o fazem por desconhecimento, por medo, porque grande parte das nossas empresas brasileiras, 95% delas, são empresas originárias de estrutura familiar. E nem sempre, e nós hoje estamos vivendo segunda geração ainda, no máximo indo para a terceira. E isso traz aí uma deficiência ainda no modelo mental que seja um pouco mais agressivo. Então, iniciativas como impulsionar a exportação, trazer um pouco mais essa conversa com o empresário, com programas de incentivo para tudo isso, fazem com que o Paraná também crie uma outra musculatura frente ao cenário internacional, que para nós é fundamental e estratégico enquanto Estado. Você comentou que você fez agora o processo de governança, né, de transição e tudo mais. Você sente que no Paraná as empresas familiares elas estão passando mais por esse processo de governança, de gestão, para poder passar o bastão para a próxima geração? Essa, para mim, já é uma visão
não tão positiva. A sucessão está ocorrendo não com o preparo necessário. Infelizmente, nós temos visto ainda o fundador tomando todas as decisões, não delegando, não preparando o sucessor, e esse é um erro fatal para a perenidade dos negócios. Se o sucessor não vem num preparo de longo prazo, fazendo um job rotation dentro da companhia, tendo essa participação efetiva, eu tenho feito mentorias para grupos empresariais que os herdeiros não sabem o que podem fazer. Porque os fundadores acham que eles têm que viver a vida deles. Eu também concordo. Só que o negócio tem que ser perene. Uhum. E alguém tem que se identificar para dar continuidade nos negócios. Então, essa temática da sucessão familiar é muito importante que seja revista. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu e minha filha, chamado Sucessão de Valores, para que nós venhamos a desenvolver uma atenção maior sobre essa temática, não só no nosso estado, mas no Brasil como um todo, né? Você, inclusive, mencionou que o seu processo começou já quando eles eram pequenos, porque iam junto com você, Exatamente. acompanhando, conhecendo o negócio. Agora, acho que é importante que a gente traga também a construção da Della Foods para quem está acompanhando, que se sinta inspirado, que encontre mais insights do que nós já trouxemos aqui em relação a tudo isso. Quer dizer, como é que foi esse processo? Você já tinha essa mentalidade do negócio continuar, do negócio ser próspero, de você ter uma gestão eficiente, desses saltos mais agressivos, vamos chamar assim, de exportar? Essa visão já vinha contigo lá do começo? Como foi esse processo? Eu tenho uma frase que eu adoro, né? Sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. E foi isso que me motivou a vida toda. Quando nós iniciamos, eu não tinha conhecimento, dinheiro e nem expertise, nada. Mas eu tinha desejo, eu tinha disciplina, eu tinha foco, eu tinha filhos. E eu sempre fui uma mulher desbravadora, uma mulher que, quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu olho para frente e deixo o obstáculo do lado, né? E aí nós sonhamos em ter uma das maiores empresas de alimentação corporativa do Brasil, que é a Apetite. Hoje é a 4ª do cenário nacional. Eu tenho muito orgulho disso, porque nós construímos do zero. Eu não herdei nada disso de ninguém, e nós fizemos acontecer, e ela continua crescendo de forma maravilhosa, com uma reputação de alto nível, e isso me enche de orgulho. Depois nós decidimos que trabalhar as deficiências do segmento seria uma boa iniciativa, e fizemos a verticalização da cadeia produtiva, trabalhando com proteínas, vegetais processados, que é a Vitanativa, trabalhamos os formulados em pó, que é a Giornata, que começou a exportação agora, e enfim, outros negócios que vieram, a própria Easy, que vem para trazer uma solução para o Brasil a nível de food service, enfim. O conhecimento, ele foi acontecendo ao longo da jornada, mas o objetivo sempre foi ser uma empresa grande, que tivesse reputação e que inspirasse orgulho para os meus filhos que estariam à frente do negócio. E isso nós estamos construindo, e acredito que somos aí um orgulho não só para eles, mas para o nosso estado também. Eu ia falar isso para Londrina e para todo o estado. Que bom, né? E é isso. E tem muito mais para crescer. A gente acabou de comprar agora uma empresa de mão de obra terceirizada, porque existe uma deficiência muito grande em contratação. E esse é um ponto que nós temos que pensar também no crescimento. Porque crescer requer tecnologia, infraestrutura e mão de obra. Ninguém faz nada sozinho.
E pensando A inteligência nisso... artificial pode te ajudar na receita, mas não vai te ajudar no preparo. Não, não vai. E aí nós compramos uma empresa, hoje nós já temos por volta de 1.500 temporários trabalhando para outras empresas, né, já prestando esse serviço com o objetivo de contribuir na formação e facilidade de contratação de outras empresas. Então, é uma outra área que é diferente, que a gente está lá se envolvendo bastante e que vai naturalmente crescer, porque é uma necessidade de mercado. Pô, que legal, Márcia. Mas aí, como é que você vê esse cenário de crescimento, não só do Paraná, mas do Brasil, ou até mesmo de exportação? Você acha que esse ramo de alimentos, né, do alimento pronto, do alimento pré-preparado, tudo, tem um ganho? Você sente que isso vai ser uma necessidade? Bom, o Brasil é um grande celeiro mundial na produção de alimentos, né? E a gente acaba sempre tendo sorte aí, que quando a economia não vai bem, o agro deslancha e a coisa acontece. Mas eu entendo que nós estamos cada vez mais preparados enquanto indústria para que nós venhamos fazer aí uma escalada bastante considerável a nível internacional. O Brasil tem as suas dificuldades para que seja competitivo, nossa carga tributária é alucinante, é muito difícil você rentabilizar no Brasil, é muito difícil você ter um panorama financeiro que você possa fechar um contrato de longo prazo, porque você não tem previsibilidade. Antes você fechava um budget para o triênio, hoje você fecha para o trimestre ainda fazendo revisão mensal. Ou seja, como é que você planeja teu negócio quando você tem tamanha inconstância? Não é? Então, uma das coisas que nós precisamos mudar no Brasil é a facilidade para que o país possa crescer. E o país cresce quando a indústria é forte, quando o empresário é forte, porque quem faz a geração de riqueza é o setor empresarial. É ele que faz a geração de riqueza. E nós, empresários, sentimos hoje, em todos os grupos empresariais que eu participo, que tem Mercado e Opinião, Money Report, Brasil que dá certo, e entre outros, Mulheres do Brasil, todos esses grupos que eu participo, a conversa por que não deixa a gente crescer? Por que não deixa a gente gerar riqueza? Por que não deixa a gente trabalhar? É como se nós vivêssemos uma guerra em tempo integral, de complexidade. Hoje, o custo de produção no Brasil, que são os nossos custos indiretos, para que você, primeiro, entenda a legislação. Uhum. Porque para entender a nossa legislação, Bequim, é só louco. Entendeu? Eu implantei SAP de ponta a ponta na minha empresa, porque eu queria ter o que existia de top da tecnologia. Eu deixei o pessoal quase louco. A maior dificuldade que eu tenho, Márcia, é quando vem um grupo empresarial de fora e eles falam assim, me explica o regime tributário do Brasil. Do Brasil. Pronto, não, acabou. Aí você começa, aí eles começam a olhar assim para nós, aí eu falo, gente, eu vou tentar de novo. Essa é a maior dificuldade. E você falando, eu fico lembrando. Exatamente. Eu estive na Se Espanha. para nós é difícil, imagina para eles. Acabei de voltar da Espanha e eu visitei, inclusive vou receber o vice-presidente dessa empresa espanhola agora, que é a indústria que tem a maior produção de máquinas de vending machine. Hoje eles exportam para 50 países no mundo e ele vem agora. Você vai botar teus pratos prontos? Gente. Não, nós vamos fazer uma parceria com eles para colocar os nossos produtos do vending junto com eles. Ah, que legal. São os cappuccinos, leite vegano, enfim, uma linha de produtos que nós temos que é muito legal. E vem... bom. E bom. A e geleia dessa mulher, a geleia que eles produzem. E vem, então, esse vice-presidente agora para o Paraná para visitar aí essa estrutura. E aí nós visitamos também a Renipco, que é uma indústria asturiana de lácteos. E eles são
gigantes, exportam para o mundo. Eu falei, mas eu quero saber por que vocês não exportam para o Brasil. Porque ninguém entende aquele país. Eu falei, eu fiz uma entrevista com o vice-presidente da companhia, até gravei, porque eu queria ter isso gravado. Eu falei, mas o Brasil tem uma fábula de oportunidades para vocês. Nós queríamos, mas a gente não consegue. É muito difícil. Então, a visão do empresário de fora em relação a gente é que nós somos sim uma oportunidade de negócio, mas que é complexo demais. Então, uma das coisas que a curto prazo, porque quando você fala de país, você tem que pensar em curto prazo, você não pode pensar em longo prazo, até porque o mandato de um presidente é de 4 anos. Uhum. Então, você não adianta querer fazer prazo de longo prazo, plano de longo prazo, mas é pensar em desburocratizar esse país, deixar o empresário trabalhar, facilitar a vida dele, criar incentivos para a produção, Uhum. e dessa forma nós fazemos com que o Brasil seja aí uma das principais potências mundiais, para que a gente tenha orgulho mesmo de ser brasileiro, né? Sem dúvida, eu fico impressionado quando eu vejo essa tua fala, primeiro porque eu sei que você viaja bastante, assim como eu também tenho viajado muito para fora. O Brasil é uma oportunidade. O problema é como a gente transformar essa oportunidade numa oportunidade verdadeira, até porque o dinheiro do empresário é um dinheiro medroso. Então você já está aqui, você já começou, você investe. Agora, quem ainda não veio investir, quem não veio aplicar recurso aqui dentro, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Tem que quebrar essa bolha. Mas primeiro nós precisamos oferecer segurança para o empresário. Eu tenho conversado com pessoas que estão investindo fora, indo para fora. Mas aqui é a nossa casa, se tem que investir, vamos investir aqui. Então, essa segurança jurídica, essa segurança tributária Sim. é fundamental como os próximos passos que nós tenhamos que ter para que nós, além do investimento externo, nós façamos com que o nosso empresário permaneça e continue Investindo aqui, colocando seu empregando, capital. gerando receita, Exatamente. gerando riqueza. Então, essa é uma fala de quem vive isso todos os dias. Eu ouvi agora esses dias, assim, a gente ouve bastante que o capital do empresário, o capital do rico está indo para fora, tá? Mas que a gente tinha que interromper um ciclo que começou muito forte hoje no Brasil, que é todos os descendentes de europeus tirando o passaporte para os seus filhos, para os seus netos. Mas por que tem essa onda? Da insegurança, é o que você falou. Então, o fato dele já colocar um passaporte, uma dupla, tripla cidadania, para poder sair do país, realmente é muito pior do que tirar o capital. Essa tua fala vem bem de acordo com o que eu ouvi esses dias. Exatamente, porque você olha para o teu filho, você olha para o teu neto, o que você quer para ele? Você quer, primeiramente, segurança. Uhum. Você não quer que ele passe por alguns problemas que a gente vê aí que podem acontecer, né? Aí, em seguida, você quer que ele tenha uma educação de altíssima qualidade. E você quer que ele tenha visão de mundo. Porque os grandes profissionais, eles têm que ter visão de mundo para que eles possam navegar em qualquer oceano. Uhum. E é aí que está a grande diferença. Então, nós temos hoje empresários, filhos de grandes empresários, Bequim, nós vivenciamos isso, que não viajam, que não sabem o que acontece lá fora. Não conhece o mercado, pelo visto. E não digo viajar para fazer turismo, não. Sim. Viajar para visitar indústrias, para conhecer novos mercados. Trazer conhecimento. Para trazer conhecimento, para fazer um curso lá fora, para se preparar, para ver como um empresário americano pensa, como um europeu pensa, como é que ele faz negócio, como são as tratativas. Isso é investir num sucessor. E não estou dizendo de fazer turismo, eu estou dizendo de preparar. E tudo isso faz parte aí de uma questão que é bem relevante para que a gente pense e se organize
para esse futuro que a gente vai vivenciar, né? Nós sabemos que a gente vem passando um período de instabilidade aí, político e econômico. Vamos falar, geopolítica está muito difícil. A também. geopolítica, e isso a nível mundial, né? É uma insegurança que ninguém sabe o que vem aí pela frente. A Europa se preparando, Estados Unidos aí com todo esse processo em relação à China e outros países. Mas, enfim, nós somos brasileiros, Deus é brasileiro, sempre foi, E vai dar tudo certo. e vai dar tudo Deixa eu certo. te fazer uma pergunta que me chamou a atenção, um outro tema, e eu queria trazer isso daí. Você que está no ramo de alimentos, né? E você vê a alimentação americana, você vê a alimentação europeia, e você vê a mediterrânea e a nossa. Por exemplo, estamos falando dessas 4, né? A nossa alimentação está melhor? O nosso alimento está melhor? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que eu tenho orgulho do Brasil, é que nós temos muita qualidade, mas muita qualidade na nossa produção de alimentos. Nós temos a Anvisa, que é uma das maiores referências mundiais em exigência, em padrão de alimentação, tá? Na fiscalização desse processo. Quando você tem um produto homologado na Anvisa aqui, você consegue mandar para qualquer lugar. É referência. É uma referência. E quando você viaja e que você recebe o produto, você vê quanta qualidade nós temos aqui, né? E eu não digo de Europa, eu falo de Ásia, eu falo de toda a América, eu falo de Europa, enfim, nós temos um padrão bastante elevado na produção da nossa proteína, o nosso gado é extraordinário, nosso frango é bom, nosso suíno é bom, nós temos quantidade, nós temos oferta, nós temos tecnologia no manejo, na produção, nós temos uma Embrapa que é uma fortaleza para o Brasil em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos tudo na mão para fazer acontecer. Que bacana. Perfeito. Olha, eu quero agradecer imensamente poder esticar esse Made in Paraná aqui para um especial de tão bom que é ouvir a Márcia falando. A gente quer agradecer muito a participação aqui no podcast. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Eu que agradeço. Não deixam de comer Della Food. Ah, sim. Não deixa. É isso. Para você que acompanha, até o nosso próximo episódio.